Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 110 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima. E vai Corinthians, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Uma semana muito importante, né, na vida do Corinthians, seja dentro de campo e principalmente, infelizmente, fora de campo, né? Temos aí a votação do impeachment do Augusto Melo hoje. Vamos trazer aí, né, todas essas possibilidades para o torcedor entender o cenário. Peço que me sigam nas redes sociais, temos todos os links aqui na descrição, principalmente o link do meu Facebook, né? Estou com uma página lá no Facebook criando conteúdos sobre futebol em geral. Vamos para cima e, editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, quero apresentar para vocês a Mais Ágil. Parceira aqui do canal John do Timão. Para você que quer fazer a antecipação do seu FGTS, aproveitem, temos o link aqui na descrição, que joga direto no WhatsApp da Mais Ágil. Tem o telefone no banner também, né, caso você prefira. Então, você entra em contato, antecipa um valor que já é seu, né, fica ali guardado, como um fundo de garantia, e você pode aproveitar para fazer um investimento, para comprar algo que você queira, fazer uma viagem, né, não importa qual seja o seu objetivo financeiro, a Mais Ágil é a solução rápida e simples, tá? Então aproveitem, vamos para cima e vai Corinthians! Bom, ontem tivemos mais algumas partidas da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro e vou comentar rapidamente, né? Cruzeiro ontem venceu o Fortaleza por 2-0, então o Cruzeiro tá ali na briga pela liderança, encostou Flamengo e Palmeiras, que inclusive o Flamengo venceu o Palmeiras por 2-0 no Allianz Parque. E temos que falar sobre a arbitragem. 2 pênaltis assim, no mínimo discutíveis, que foram marcados no jogo Flamengo e Palmeiras. A grande questão é a seguinte: foi um pênalti polêmico marcado a favor do Palmeiras e um pênalti polêmico marcado a favor do Flamengo. Tá? Então, na partida de um contra o outro, ficou na teoria empatado, né? E aí o Flamengo conseguiu ser superior, venceu o jogo, o Palmeiras perdeu o pênalti, né? Foi 2-0 para o Flamengo. Enfim, tivemos a vitória do Santos contra o Vitória, fora de casa. O Internacional empatou com o Sport 1-1. Jogo fora de casa também para a equipe do Inter. E tivemos a vitória do Grêmio sobre o Bahia. E aí, cara? Se os pênaltis do jogo do Palmeiras com o Flamengo foram polêmicos, discutíveis, o pênalti do jogo do Grêmio contra o Bahia é, assim, inexistente, tá? Não tem polêmica, não tem discussão, não tem debate, não tem, tá? Não tem. Simplesmente não foi pênalti. Em nenhum momento você tem margem para interpretar um pênalti naquele lance. E o árbitro, eu acho que foi o Bruno Arleu de Araújo, tá? Se eu não me engano, marcou o pênalti depois da revisão no VAR. E aí eu fui ver o áudio, fui ouvir o áudio, né, na verdade, aí tem a transcrição, então vi o áudio para vocês entenderem. O Bruno Arleu, que era o árbitro da partida, fala com o VAR: eu acho que o goleiro deu um tapa no pé do atacante. O VAR fala: professor, isso que você está interpretando não aconteceu, tá? Eu vou recomendar a revisão para você ver que não aconteceu isso que você está falando. Não existe um tapa do goleiro no pé do atacante. Não existe esse contato. Ok? Ele, opa, beleza, então vou lá ver. Olhou o lance, olhou. Aí simplesmente não tem nada. O goleiro do Bahia sai e tira o corpo. O cara do Grêmio dá o tapa na bola, cai e estica o pé para bater no goleiro. Só que quando o pé dele encosta no goleiro, ele já tinha caído há muito tempo. O árbitro viu tudo isso, volta pro campo, pênalti. Então assim, a gente reclama do VAR, que muitas vezes interfere no jogo e convence o árbitro de que é um pênalti em lances assim
que não são pênaltis, né? A gente já debateu isso em alguns momentos. Só que a gente tem também o árbitro de campo errando e o VAR tentando corrigir o cara. Então, assim, tá todo mundo errando, né? Na prática, o que acontece no Campeonato Brasileiro é isso. Todo mundo errando. Qual que é o problema? Na próxima rodada, o Rafael Klein, que apitou o jogo do Corinthians, que não expulsou 3 jogadores do Atlético, vai apitar. O Bruno Arleu de Araújo vai apitar. O Ramon Abate-Abel dos pênaltis aí de Palmeiras e Flamengo vai apitar. E vai continuar a mesma coisa, né? Toda rodada a gente tem que falar sobre arbitragem e nada melhora. Nada melhora. Ontem, inclusive, tivemos a eleição do novo presidente da CBF, o senhor Samir Chaudhry. Chaudhry. Ele era da Federação de Roraima, foi eleito, né? Eu não vou chamar nem de eleição, porque assim, pra mim é uma palhaçada. Como que você tem eleições com apenas um candidato? Isso não é eleição. Se eu não me engano, nas últimas 4 eleições da CBF, tivemos apenas um candidato. Então, assim, como que eu vou chamar de eleição? Né? Que eleição é? Só tem um candidato, então... O cara é escolhido. O cara é... Já decidiram antes da votação. Vai ser você. Vai ser você o novo presidente. Assim como o Samir agora é o novo presidente da CBF. Não falou muito sobre a arbitragem, disse que aí a gestão dele, o nome da chapa, né, é Futebol para Todos, Transparência, Inclusão e Modernização. E um dos principais pontos que ele trouxe para debate foi a questão dos estaduais. Ele quer diminuir para 11 datas a partir já do ano que vem. A gente lembra que o Campeonato Paulista, nesse ano e nas últimas temporadas, teve 16 datas. 12 jogos da fase de grupos, aí vem quartas, semi e mais 2 jogos da final, né? Então 12 jogos fase de grupos, mais 4 jogos do mata-mata, somando aí 16 datas. Ele quer reduzir para 11. Então teria que criar um novo regulamento, uma nova formatação, né, de campeonato. Aí cada estadual que se adapte, né, eles vão decidir aí o que vai ser melhor. Enfim, tá? Enfim. Seguimos aí acompanhando o futebol brasileiro. Nosso Corinthians ontem fez um treinamento na Toca da Raposa 2, um CT aí do Cruzeiro, né? O Cruzeiro que inclusive estava jogando contra o Fortaleza, por isso o Corinthians teve a oportunidade aí de treinar na capital mineira. E hoje o Corinthians vai para a Argentina, certo? Já viaja aí em preparação para o jogo de amanhã contra o Huracan, último jogo, né, da fase de grupos da Sul-Americana. Quem atuou por mais de 45 minutos contra o Galo fez apenas um trabalho regenerativo, de recuperação. Os demais foram a campo. O técnico Dorival Júnior comandou 2 exercícios táticos de ataque contra a defesa e depois jogadas de bola parada, tá? É isso. Hoje de manhã tivemos aí mais um treinamento no CT do Cruzeiro e aí à tarde o Corinthians viaja para Buenos Aires. Então só para o torcedor aí saber a programação, né, o cronograma da nossa equipe nessa preparação. Yuri Alberto, tivemos uma atualização triste sobre a dor que ele vinha sofrendo, né, na região lombar. Os médicos já haviam detectado uma contratura, que aí seria algo um pouco mais tranquilo, seria algo mais no músculo, isso e aquilo. E aí ele foi na madrugada, né, de sábado para domingo, foi no médico, na capital, Belo Horizonte, tal, fez os exames e foi constatada uma fratura no processo transverso de L1 à direita. Vou traduzir, tá? Inclusive, o pessoal traduziu pra gente, né, porque eu também não entendo muito dessa questão. L1 é a primeira vértebra da coluna na região lombar. E o processo transverso é uma projeção óssea lateral que serve como ponto de fixação para músculos e ligamentos. Então, assim, o Yuri simplesmente teve uma fratura na vértebra da coluna.
E aí o processo de recuperação é de pelo menos um mês. Pelo menos um mês, né, a projeção que temos. Como temos data FIFA e depois o Super Mundial, não, o Campeonato Mundial de Clubes, a tendência é que o Yuri só volte depois do Mundial, tá? Então perderemos o Yuri aí em 3 partidas. Amanhã contra o Huracan, no fim de semana contra o Vitória e depois da data FIFA contra o Grêmio. Cara, tá difícil pra gente ter o nosso trio em campo, né? Tá difícil. A última vez foi na final do Paulista e depois não tivemos mais. Rodrigo Garro estava fora. Na hora que o Rodrigo Garro vai voltar, o Memphis teve uma lesão, aí tá se recuperando junto. Vão voltar os dois, a gente ficou só com o Yuri, né? Nas últimas partidas. Só Yuri. Opa, agora vai voltar o Garro, vai voltar o Memphis, estão treinando. O Yuri machuca. Tá difícil. Tá difícil. E a gente tá precisando, né, desse trio, a gente tá precisando desse retorno, principalmente do Garro, para potencializar o Yuri, potencializar o Memphis. Retorno do Memphis também é muito importante. Vamos acompanhar, né, o que teremos então amanhã com a nossa equipe contra o Huracan, nessa preparação, nesse jogo tão importante, porque assim, pelo que o Dorival falou na coletiva pós-jogo, né, contra o Atlético, nem Garro nem Memphis podem jogar 90 minutos. Então assim, vai entrar com eles de titular e depois tira os jogadores, vai segurar os jogadores para o segundo tempo. Vamos com um ataque reserva, né? Não sabemos, né? Então a gente aguarda aí mais alguma atualização, até de treino, né? De hoje, de preparação, para termos aí o melhor cenário da escalação de amanhã da equipe do Corinthians. Certo, família? Seguindo com as novidades, Memphis Depay foi convocado para a seleção da Holanda, né? Então, informação aí importante para o torcedor corintiano. Ele vai para o jogo de amanhã contra o Huracan, vai para o jogo do fim de semana contra o Vitória, e aí viaja para 2 compromissos com a seleção holandesa. Muito importante. O Yuri Alberto estava ali cotado, né? Existe uma possibilidade remota de ser convocado, agora com a lesão, então essa possibilidade some, né? E sobre o Hugo Souza, tem essa expectativa também, tá? Então, Memphis Depay convocado, o Hugo Souza tem essa expectativa. Hoje, né, vai ser divulgada a convocação do Ancelotti. A gente aguarda aí mais alguma atualização nesse sentido, tá? E os demais jogadores do Corinthians também, que com possibilidades de seleção, Félix Torres, Carrilho, o próprio José Martínez, né? Outros nomes aí do Corinthians também, certo? Então, qualquer atualização eu trago aqui para o torcedor corintiano. Agora falando sobre o senhor Augusto Melo, presidente do Corinthians, hoje teremos a votação do Conselho Deliberativo do clube sobre o impeachment de Augusto Melo. Para o torcedor entender, o Corinthians tem 300 conselheiros, né? Eu acho que são 100 conselheiros vitalícios, fixos, e 200 conselheiros trienais. Ok. O Augusto está sendo acusado de irregularidades no contrato de patrocínio da VaiDebet, infração na Lei Geral do Esporte e desrespeito ao Estatuto do clube. Tá? São os pontos aí que eles vão levar para a votação de hoje. A votação, o evento, né? Começa às 18 horas com a primeira chamada, tal. E aí às 19 tem o início da apresentação do relatório de comissão de ética. Então uma acusação ao Augusto. E depois a defesa do Augusto Melo. Se mais alguém ali com relevância quiser falar, quiser dar ali alguma outra informação, vai ter o direito, beleza. E aí começa a votação do impeachment do Augusto Melo. Ponto importante. Se o Augusto Melo perder essa votação, né, então for confirmado o impeachment, o Osmar Stabile, que é o primeiro vice, já assume o Corinthians a partir de amanhã. Então, assim, a gente tem a possibilidade de amanhã já ter um novo presidente no Corinthians temporário.
E aí, a partir disso, o Romeu Thomas Júnior teria que convocar uma assembleia dos associados para que se tenha uma nova votação aí com todos os sócios do clube para definirem o futuro do Augusto. Aí, com a votação dos sócios, ficaria decidido se ele realmente cai, né, sofre o impeachment, ou se ele volta ao cargo de presidente. Então, assim, para o torcedor que estava com a expectativa de que hoje, né, acabasse essa situação, acabasse toda essa polêmica, na realidade, hoje começa tudo isso. Hoje começa tudo isso, tá? Assim, pensando em tudo que vem acontecendo, na força do conselho nessa votação, né? Tudo que a gente vem acompanhando, acredito, tá? Acredito, aí é opinião, não tem informação, não tem nada. Acredito que o Augusto vá sofrer o impeachment hoje. Já no quadro dos sócios, aí daqui alguns dias, algumas semanas, acho que ele pode retornar ao cargo, tá? Tudo isso é a minha impressão de momento, de hoje. Vamos acompanhando esse passo a passo, né? Entendendo tudo que pode acontecer dentro do Corinthians, né? Uma grande salada, uma grande bagunça. E no fim das contas, ninguém está preocupado com o jogo de amanhã contra o Huracan, que vai definir o segundo semestre do clube. Se teremos calendário internacional no segundo semestre. O pessoal lá não está interessado nisso. Não está, né? Infelizmente. É bem triste mesmo essa situação. Bom, família, tô vendo muita gente me perguntando sobre o Elinho, ex-atacante do São Paulo, do Red Bull Bragantino, inclusive ele fez um trabalho, cara, excelente no Red Bull Bragantino. Era até um cara que tinha um número alto de gols contra o Corinthians, né? Toda vez que enfrentava o Corinthians fazia gols. E assim, foi negociado no meio do ano passado, mais ou menos, com o Toluca do México. E aí o pessoal veio me questionar se o Corinthians estaria negociando com o Elinho. Ó, vi aqui alguma informação, tal, do Elinho, isso e aquilo. Se eu não me engano, tá? A esposa dele começou a seguir o Corinthians nas redes sociais, tal. Cara, sendo bem sincero com vocês, não existe nada. Nada. Até porque o Toluca pagou 13 milhões e meio de euros na contratação do Elinho. Isso em setembro do ano passado. Esse ano eles vão vender por quanto? Vamos supor que o Elinho tenha ido mal lá. O Elinho foi mal, isso e aquilo, vamos vender o jogador. 10 milhões de euros, brincando. O Corinthians não vai pagar isso nem no Elinho, nem em nenhum outro jogador, porque o Corinthians não tem esse dinheiro. O Corinthians não vai gastar esse valor na janela. O Corinthians vai buscar oportunidades de mercado. O que poderia ser uma possibilidade seria um empréstimo. Aí poderíamos sonhar com uma negociação com o Elinho. Mas assim, sendo bem sincero com vocês, né? Bem sincero, não sei de onde surgiu essa informação. Algumas pessoas vieram me perguntar no chat, né? Vi aqui, tal. Possibilidade é bem remota, bem baixa. O Elinho seria uma excelente contratação para o Corinthians, concordo, ok. Mas hoje, dentro da realidade do clube, da realidade do Elinho, do mercado da bola, a chance é quase zero, tá bem baixa. Me surpreenderia muito se, por exemplo, o Toluca aceitasse um empréstimo para o Corinthians. Ajudaria demais a nossa equipe. É o atacante que joga pelos lados, que tem qualidade, que faz gols. Mas hoje, para o torcedor nem criar expectativas, né, nesse sentido, é algo assim, fora da nossa realidade financeira. Certo, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!